Galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero tratar com vocês sobre um tema muito importante para o nosso tempo, que é sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Como que eu apresento o Evangelho para alguém, né, em um projeto missionário? Hoje nós temos vários tipos de Evangelho. O Evangelho ele foi banalizado. Alguns pegaram o Evangelho e transformaram eles em aquisição de bens pessoais. Outros pegaram o Evangelho e transformaram ele em um conjunto de regras e lei, que seriam os legalistas. Mas eu gostaria de refletir com vocês aqui durante esse tempo sobre o verdadeiro Evangelho. O que é o verdadeiro Evangelho? O que significa eu crer no Evangelho? Quando eu creio no Evangelho, que benefício que ele traz para mim? Nós vamos ver sobre isso. E ao fim, nós vamos ver como que eu vou aplicar o evangelho no evangelismo. Tudo isso que a gente vai ver, como que eu vou aplicar, como que eu vou apresentar isso para as pessoas. Nós sabemos, isso é uma regra, sempre que você vai pregar ou você vai dar uma aula, é muito importante que você saiba mais do que o conteúdo que você vai apresentar. Porque se você souber mais, se você entender mais sobre o assunto, você vai passar segurança ao comunicar o seu conteúdo e você vai ter mais bases para responder os questionamentos que podem vir futuramente. Então nós vamos fazer assim. Vou explicar para você o que é o evangelho de forma um pouco mais profunda, tá? E aí no fim, eu vou falar de forma um pouco mais simples, que aí já é a parte prática de como você vai aplicar isso no evangelismo. Para você entender o evangelho, você precisa entender duas afirmações. A primeira afirmação é a seguinte: você não pode fazer nada para ser salvo. E a segunda afirmação é: não há nada que você possa fazer para manter a sua salvação. Sugiro agora que você dê uma pausa nesse vídeo. Você vai pausar esse vídeo durante um tempo e você vai ler Romanos 3, a partir do versículo 9 até o fim do capítulo no versículo 31. Porque nesse texto Paulo apresenta o evangelho. Então você vai dar uma pausa e vai ler esse texto para a gente poder continuar. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Se você ler esse texto até o versículo 20, é muito provável que você vá ter a seguinte percepção: não existe salvação para a gente. Não há possibilidade de salvação. Nós estamos completamente perdidos. E de fato é essa a ideia que Paulo dá. Porque Paulo ele fala: olha, não há ninguém que busque a Deus, nossa boca é sepulcro aberto, os nossos pés derramam sangue. Ele está dizendo o seguinte: olha, não existe salvação nem para judeus, nem para gentios, ou seja, não existe salvação para a humanidade. Só que é justamente isso. Provavelmente você já ouviu na sua igreja que a palavra evangelho significa boas novas. E é justamente por isso, porque nós estamos diante de más notícias. E o evangelho é uma boa notícia, ou seja, boas novas, diante dessa má notícia, a solução para essa má notícia. E para você entender como que o evangelho se dá na vida do crente, você precisa entender a partir do versículo 21, que é quando Paulo começa a trabalhar, né, o evangelho. Qual que é a solução de Deus para esse problema do homem? O homem não tem salvação. Como que Deus soluciona esse problema? E é aqui que vai concentrar, a partir do versículo 21, nossa reflexão. Para a gente entender bem, a gente precisa entender três termos, ou seja, três benefícios que você recebeu quando teve a sua fé em Jesus. Se você entender esses três benefícios, automaticamente você vai entender o Evangelho. Você vai entender a importância do Evangelho na sua vida e na vida dos seus irmãos que estão ali na comunidade. O primeiro benefício está no versículo 24. Você vai ver que Paulo fala que nós somos justificados. Esse é o primeiro benefício do Evangelho. Quando você creu em Cristo, você foi justificado por Deus. Pergunta é, o que é justificação? Justificação é um ato de Deus declarar um pecador justo. Isso é tranquilo pra gente.
Só que para você entender como isso é maravilhoso, você precisa fazer uma outra pergunta em cima dessa resposta. A pergunta é a seguinte: como pode um Deus justo e santo declarar pecadores justos? E para responder essa pergunta, eu quero usar um exemplo. E eu quero desafiar você a usar a sua imaginação. Não sei onde você está vendo isso, se é na cozinha da sua casa, se é no seu celular, às vezes deitado na sua cama, eu não sei. Mas eu quero que no cômodo que você esteja, você imagine uma sala toda branca. Uma sala toda branca, sem janelas. No meio desse cômodo, você tem uma balança. E essa balança ela tem dois níveis. Não é bom o suficiente e é bom o suficiente. Do lado dessa balança, você tem a figura de duas pessoas. Vamos considerar que essas pessoas fossem anjos, mas são pessoas normais como a gente. Então você pode imaginar aí uma pessoa com um terno branco. Essa sala também que você está imaginando, ela tem uma porta. E nessa porta você tem uma fila gigantesca de pessoas para fora. E o que está acontecendo? Essas pessoas, elas estão entrando e estão sendo julgadas pela balança. E aí entra a primeira pessoa. A primeira pessoa é uma pessoa comum, nunca fez nada de ruim para ninguém, mas também nunca fez nada de bom. É aquela pessoa que não atrapalhou ninguém, uma pessoa comum que viveu uma vida comum. Ela chegou, entregou aquele currículo para aqueles dois homens que estavam ali do lado daquela balança, e aí ela subiu na balança. E quando ela sobe, deu que não era bom o suficiente. Chegou um outro rapaz. Esse rapaz fez tudo de ruim que você imaginar. Estrupou mulheres, vendeu crianças aí para pedófilos, ele levou muitas pessoas para o mundo das drogas e ele chegou com um currículo bem minguado. Entregou para aqueles rapazes que estavam ali ao lado da balança e a balança acusou, obviamente, que não era bom o suficiente. Chegou um outro rapaz, esse era o cara. O cara descobriu a cura da AIDS, descobriu altos segredos sobre o câncer, o cara fundou milhões de ONGs na África, o cara foi o cara, disseminou a pobreza em vários lugares, ele foi fenomenal, ele fez coisas extraordinárias e inimagináveis no tempo que ele esteve aqui. E ele chegou confiante, com o seu currículo bem cheio de feitos, entregou para aqueles homens. Só que quando ele subiu na balança, deu que não era bom o suficiente. Chegou um indivíduo que cresceu na igreja, cara normal, subiu na balança, deu que não era bom o suficiente. Chegou um indivíduo que os pais eram crentes, ele subiu na balança, deu que não era bom o suficiente. Só que chegou um rapaz nessa cena. Esse rapaz é um rapaz comum, uma vida comum, não fez nada de exorbitante, mas também não fez coisas horríveis. Pessoa normal. Esse cara entrou com um currículo normal e foi entregar para aqueles dois homens que estavam ali do lado. Só que, quando esse rapaz chegou, entrou uma terceira pessoa nessa cena. É a pessoa de Jesus. Jesus virou para aqueles dois homens que estavam do lado da balança e falou assim: olha, ele está comigo. E aí Jesus pegou o currículo daquele homem que chegou, guardou o currículo, e Jesus pegou o currículo dele, ou seja, da vida que ele viveu aqui na terra, que você lê nos evangelhos, e pegou esse currículo e entregou para aqueles dois homens que estavam ali. E aquele homem que entrou para ser avaliado, ele ia subir na balança. Quando ele foi subir na balança, Jesus falou assim: opa, não é você que vai subir, sou eu. E aí quando Jesus sobe, o que acontece? Bom o suficiente. E aquele homem foi direcionado para estar juntamente com Deus. Justamente isso. Como pode um Deus justo declarar, como pode um Deus santo e justo declarar pecadores justos? Por meio das obras de Jesus. Não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que Cristo fez. Isso é graça. Segundo princípio, está também no versículo 24, que ele fala que nós somos redimidos. O ponto é, o que é redenção? No tempo bíblico, você tinha algumas formas do escravo ganhar sua liberdade. Por exemplo, uma forma é você fazer igual Onésimo fez. Se você ler a cartinha pequenininha lá que tem na sua Bíblia de Filemon, você vai ver que Onésimo,
ele era escravo de Filemon, ele roubou Filemon e vazou, fugiu, foi embora. Era uma forma. Uma outra forma era o próprio Senhor dar para o seu escravo a carta de liberdade. Era uma outra forma também dele ganhar a sua liberdade. Só existia uma terceira forma, e é justamente essa terceira forma que significa essa palavrinha redenção. É o ato de alguém comprar o seu direito de escravo e te dar a carta de liberdade. Ou seja, Deus, por meio da obra de Jesus, nos redimiu. Nós éramos escravos e ele comprou o nosso direito de liberdade. Então observa comigo, você foi justificado por Deus por meio de Jesus e você foi redimido por Deus por meio de Jesus. Só que no versículo 25 aparece uma terceira palavrinha, que é o terceiro benefício da salvação. É a palavrinha propiciação. Essa palavra é muito importante para a gente entender o Evangelho. Por um motivo muito simples. Provavelmente você já ouviu alguma vez na sua igreja uma pregação que falava de um dia no ano, que chamava-se o dia da expiação, que o sumo sacerdote, ele colocava lá uma roupa que tinha uns sininhos, né? Amarrava uma corda e entrava num lugar que chamava Santo dos Santos. E nesse dia, ele aspergia sangue em uma tampa, que era a tampa da Arca da Aliança, e essa tampa chamava-se propiciatório, tá aí a ligação com a palavra propiciação. E quando ele aspergia sangue nessa tampa, o sangue era consumido. A gente sabe que todos esses ritos cerimoniais do Antigo Testamento, eles tinham um propósito, que era apontar para a obra de Jesus. Provavelmente também você já ouviu isso nas escolas bíblicas da sua igreja. E nesse dia da expiação, não é diferente. Vamos então entender o que está acontecendo ali. A gente tem a Arca da Aliança, a gente tem o sangue e aqui a gente tem Deus. Dentro da Arca da Aliança existiam 3 elementos. A vara de Arão que floresceu, ou cajado, você pode chamar como você quiser, as tábuas da lei e o maná. 3 elementos. Vamos pensar. Deus falou para o povo, não guardam o maná. E o que o povo fez? O povo guardou. Rebelião do povo contra Deus. Deus falou para o povo também, olha, o povo estava lá caminhando no deserto e aí o povo começou a questionar a liderança de Moisés e o sacerdote de Arão. E aí Deus fez todo aquele esquema das varas para comprovar, né, o que ele já tinha pré-estabelecido antes da liderança de Moisés e sacerdote de Arão e matou aqueles que né, se rebelaram e não quiseram reconhecer. Rebelião do povo contra Deus. Tábuas da lei. Moisés sobe no monte e o que o povo começou a fazer aqui embaixo? O povo começou a adorar o bezerro de ouro. Então Moisés desce, quebra as tábuas da lei, fica nervoso, né, e depois sobe para receber as novas. Ou seja, a gente tem 3 elementos da rebelião do povo contra Deus. 3 elementos. Isso é uma verdade bíblica, por mais que ela seja dura. Sempre que há rebelião do povo contra Deus, há descarregamento da ira de Deus. Então a gente tem ali naquele rito do dia da expiação, Deus olhando para a rebelião do povo. E automaticamente Deus desceria com a sua ira sobre o povo. Mas o que o sacerdote joga ali no meio, na tampa, que Deus consome? O sangue do cordeiro. Em vez de Deus consumir o povo, Deus consome o sangue. Isso é propiciação. É o fato de Cristo levar sobre si toda a ira de Deus. É por isso que quando Jesus estava lá na cruz, ele falava assim, Deus meu, por que você está me desamparando? O que está acontecendo? Deus estava descarregando a sua ira sobre Cristo. A ira que era para estar sobre mim e sobre você. E agora eu te faço a pergunta, que é a pergunta que Paulo faz mais para o fim desse capítulo que você viu. Vamos refletir comigo. Justificação. Você alcançou porque Deus justificou por meio de Cristo. Redenção. Você foi redimido porque Deus o redimiu por meio da obra de Cristo. E propiciação. Você só não mais recebe a ira de Deus sobre você porque Deus descarregou a sua ira sobre Cristo. E o ponto é, onde está a sua participação nisso? Paulo pergunta, sua tradução pode estar assim, onde está a vanglória? Ou em outras mais antigas, João Ferreira, onde está a jactância? São a mesma coisa.
Onde está a sua participação na salvação? Paulo fala, é excluída. Não existe. Entenda o seguinte, jovem, pescador e invasor. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Não há nada que você possa fazer para obter, para manter a sua salvação. Você foi salvo pela graça. Deixa a graça fazer a diferença na sua vida. Isso é graça. Graça é um favor imerecido. Não havia possibilidade para a gente. A graça coloca todo mundo igual. A graça mostra que não há ninguém diferente de ninguém. Por quê? Não existe mérito de nenhuma das partes. Esse é o Evangelho. Deus vindo de forma graciosa de encontro a alguém que não poderia fazer nada para ser salvo. Paulo fala que até a fé é um dom de Deus em Efésios 2. Então, jovem, descanse na graça. E você pode até me perguntar diante disso, se eu não preciso fazer nada para ser salvo, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso viver uma vida santa. Seguinte, se você vai na sua igreja, se você serve a Deus simplesmente para manter a sua salvação, então é uma péssima notícia para te dar. Você não vai conseguir. Você está fazendo tudo isso pelo motivo errado. Sirva a Deus, frequente sua igreja, né? Ajude seus irmãos, pregue o evangelho, pratique as boas obras, não para manter sua salvação ou para alcançar sua salvação. Faça isso porque você ama a Deus. Faça isso porque você quer servi-lo. Não coloque você como o fim dos seus feitos. Deus precisa ser o fim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.